Livro do profeta Isaías, capítulos 40, 41, 42 e 43. A partir do capítulo de número 40, nós vamos ler apenas profecias que consolam, que conforta Israel. Então, as profecias a partir de agora falam sobre esperança para os exilados. Lembrando que Isaías ele profetiza por volta de 740 a.C. E a primeira invasão de Babilônia só vai acontecer em 605 a.C. Ou seja, quando Isaías está então profetizando sobre retorno, a Babilônia ainda nem era o império, a Síria era o império. Então, é muito importante atentarmos para o fato de que ele está profetizando com mais de 150 anos antes do acontecimento. Então, é maravilhoso ver como a Bíblia é fiel no cumprimento das suas profecias. No capítulo de número 40, a palavra de consolo para esses exilados que estariam cativos na Babilônia durante 70 anos, imagina durante o cativeiro, eles lendo essas profecias, essas palavras do profeta Isaías e recebendo esse consolo do Senhor. Então, embora eles estivessem sendo castigados, como Deus havia dito, advertido várias vezes, a palavra do Senhor através de Isaías para esses exilados é: olha, podem confiar em mim, eu estou corrigindo vocês, mas eu vou restaurá-los. Então, capítulo 40 é uma profecia acerca desta restauração. Deus levantaria um outro império e esse novo império medo-persa se levantaria um homem chamado Ciro, e Ciro seria esse homem que libertaria o povo do cativeiro usado pelo Senhor. No capítulo 40, a expressão dessa libertação, ela se estende para uma libertação total, não apenas da libertação do cativeiro, mas também de uma libertação para todo o povo na terra, através do nascimento de Jesus, que é o libertador. Verso de número 3 começa a descrever isso, falando de João Batista, que seria esse antecessor de Jesus, alguém que ia preparar o caminho para o Senhor chegar. Assim como um rei, quando ia chegar numa cidade e na frente ia uma equipe aplanando a terra, abrindo caminhos, da mesma forma, Isaías está profetizando que antes que Jesus, o rei, nascesse, chegasse, Isaías seria essa voz que iria preparar o caminho do Senhor. Capítulo 40 é um capítulo extraordinário porque o Senhor se revela aqui, lembrando o seu povo quem é o Deus de Israel. Ele começa a descrever que esse Deus é um Deus imensurável, é um Deus insondável. A partir do verso de número 12, ele está dizendo para Israel assim: olha, vocês não podem se esquecer quem é o Deus de vocês, quem tomou conselhos do Senhor. Ele é insondável. As nações para ele são como uma gota. E a expressão da profecia para mostrar a soberania de Deus, a superioridade de Deus e a fragilidade humana, o Senhor vai se apresentando no seu poder, ao mesmo tempo que ele fala da fragilidade humana. As nações são como gota, depois diz que é um pó, depois no verso 17 diz que é nada e diz ainda que é menos que nada. Lembremos disso quando nós nos aproximarmos do Senhor, quando nós estreitarmos um relacionamento com Deus, lembremos disso. Ele é maior, ele é soberano e nós somos criaturas e servos do Senhor. No capítulo 41, Deus se apresenta como se fosse um advogado, né, convocando nações para se comparecer diante dele num tribunal. E ele vai mostrar aqui duas coisas. No capítulo 41, ele vai relembrá-los do seu poder diante dos ídolos, os ídolos das nações, e especificamente da nação da Babilônia, e ele também vai relembrá-los acerca do seu poder. Deus então mostra que eles não deveriam temer, verso de número 10, não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou o seu Deus.
ele lembra o que ele pode fazer. Olha, eu posso esforçar vocês, eu posso ajudar vocês e eu posso sustentá-los com a destra da minha justiça. Glória a Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Ele é um Deus que cuida de nós. Verso de número 13, ele diz: eu te tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. No capítulo 42, esse libertador, esse salvador, ele é apresentado como sendo um servo. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele dizia, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou servir através da minha vida, eu vou dar a minha vida para resgate de muitos. E, então, no versículo 1, apresenta aqui, de uma forma maravilhosa, a Trindade. Deus Pai dizendo, olha, eu vou apresentá-los o meu servo, falando de Jesus. E ele diz, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo e em quem eu coloquei o meu espírito. Então aqui a Trindade é apresentada nesse plano de salvação. E o capítulo continua falando sobre o que esse servo, o que esse salvador, o que é que Jesus tem para oferecer. Verso 6, ele tem justiça, ele é luz para as trevas. Verso de número 7, ele é poderoso para tirar da prisão os presos e do cárcere aqueles que jazem em trevas. Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus é aquele que veio para trazer luz. Verso de número 9, ele veio trazer boas novas. O evangelho é boa notícia. O mundo estava perdido, condenado ao inferno, mas Jesus é a boa notícia. Através de Jesus, o homem pode ser livre da condenação eterna. 43, ele é apresentado como o único Salvador. Ele é apresentado como o único Senhor. E aquele Salvador que garante que os salvos não precisam ter medo, mesmo quando passar por situações difíceis. A terceira coisa que ele garante aqui é: quando passares pelas águas, estarei. Uma das maiores bênçãos que o salvo recebe é ter a presença do Senhor habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Ele não nos isenta de problemas, mas ele nos garante: eu vou permitir que vocês passem por águas, por desertos, por rios, por fogo, mas eu estarei com vocês. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Livro do profeta Isaías, capítulos 44, 45, 46 e 47. Capítulo 44, Deus vai falar através do profeta Isaías para a nação de Israel acerca da sua soberania comparada à vaidade dos ídolos. Então, o Senhor começa mostrando para eles que eles foram criados por Deus. Verso de número 2. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou, e ele promete que haveria um derramamento do Espírito sobre toda a posteridade de Israel, e aqui nós estamos incluídos, porque na primeira aliança, o Antigo Testamento vinha só sobre algumas pessoas específicas para a realização de chamadas específicas, mas a promessa é que na nova aliança o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E então o Senhor aqui começa a mostrar o contraste, que ao invés de eles adorarem a Deus que os criou, eles estavam criando ídolos para adorar. Isaías mostra o que Deus está sentindo ao vê-los pegando pedaço de madeira, pedaço de ferro e criando seus próprios ídolos. E o Senhor mostra isso, uma pessoa indo ao campo, pegando um pedaço de madeira, metade ela corta e faz um ídolo, e metade ela faz lenha. Ou seja, é uma ignorância. Se curvar, prestar culto, adoração, cânticos, oração a um objeto que foi criado. Nós podemos apenas ajoelhar, render louvor, oração, ações de graças
ao único e poderoso Deus. E o maior motivo de Israel ter sido levado para o cativeiro foi exatamente o pecado da idolatria. Então Deus está mostrando que é tolice confiar nos ídolos. Algumas pessoas hoje acham que não estão incluídas nessa categoria de pecado, que diz, não, eu não me encurvo perante imagens, eu não me encurvo perante objetos, mas a idolatria, ela vai além disso. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que nós atribuímos valor ou poder sagrado. Então, às vezes as pessoas idolatram coisas, dinheiro, pessoas, artistas. Temos visto uma geração hoje que ficam loucos quando vê o seu artista, passam madrugadas inteiras na fila esperando para ver e estão ali subordinados a um mau tempo, mas não se importam, querem ver, querem gritar, querem adorar, embora eles não aceitem esses verbos, adorar, prostrar, mas na prática é isto que estas pessoas fazem quando atribuem um valor demasiado ou poder sagrado a um objeto ou a pessoas. Capítulo 45, Deus vai renovar a sua promessa de uma libertação do cativeiro babilônico. E é maravilhoso o capítulo 45 porque Deus cita o nome de Ciro cerca de 100 anos antes do evento. O nome de Ciro aparece como ungido, ou seja, alguém que foi escolhido para cumprir uma missão. E lá no livro do Esdras, no capítulo 1, verso 2, dá-se a entender que Ciro leu o seu nome no profeta Isaías, no rolo do profeta Isaías, porque ele diz assim, olha gente, eu fui convocado por Deus para libertar o povo do cativeiro. Então, é maravilhoso ver as profecias e ver os seus cumprimentos, assim, de uma forma tão fiel. E verso de número 7, o Senhor diz que ele forma a luz, ele cria as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Algumas pessoas têm dificuldade de entender esse verso, achando que Deus cria o mal moral. Deus não criou o pecado. Deus, ele é bom e não há pecado em Deus e, portanto, Deus não é o autor do pecado. Satanás é o autor do pecado. Mas o mal que Deus cria aqui, ele está falando de calamidades. Eu tenho um governo absoluto, eu governo tanto sobre os bons ou quanto sobre os maus. Quando Deus diz que ele cria o mal aqui, é o mal físico, calamidades, situações, adversidades, situações para ele realizar o seu propósito e não como criando o mal moral. Deus não é o autor do pecado. Ele diz no verso 12, eu fiz a terra, eu criei nela o homem, e ele vai mostrando aí a sua soberania. Fui eu que criei todas as coisas, e por criar todas as coisas, eu reino, eu governo, o meu governo é superior. E fica claro na escolha de Ciro que Deus usa quem ele quiser para realizar os seus propósitos. Glória a Deus. Nos capítulos 46 e 47, a profecia é da destruição da Babilônia e dos ídolos da Babilônia. 46, Deus fala através de Isaías que ele vai abater Bel, que é o ídolo da Babilônia, que era chamado também de Marduk. Eles acreditavam que ele era responsável pelo clima, que ele era o deus da guerra. E como era adorado o deus Bel? Através de prostituição, de sacrifício de crianças. E o Senhor diz que ia também a destruir Nebo, que é o filho de Marduk. Então, Deus está mostrando, olha, inútil é confiar nesses deuses. O meu poder está acima de todo poder. No 47, o Senhor mostra a destruição dessa Babilônia orgulhosa. Verso de número 7, a Babilônia dizia, eu serei senhora para sempre, ninguém me derruba, ninguém consegue me destruir. E o Senhor está dizendo, eu vou destruir Babilônia. E Babilônia também é apresentada no livro do Apocalipse, capítulo 16 a 19, não uma Babilônia física, cidade, porque ela foi totalmente destruída, mas o Senhor fala de um sistema de Satanás que governa o mundo e é chamado também de Babilônia por causa da sua origem. A origem está em Nimrod, no capítulo 10 e 11 do Gênesis, que Nimrod foi o fundador de Babel, que veio a se tornar
Babilônia. Então, ela é o símbolo de todo o sistema de Satanás. E esse sistema de Satanás também será aniquilado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Profeta Isaías, capítulos 48, 49 e 50. Capítulo 48, o Senhor mostra o seu amor paciente, incondicional para com a nação de Israel e para conosco. Embora sejamos infiéis, o Senhor, todavia, permanece fiel para conosco. E o Senhor mostra o seu amor paciente. Ele começa perguntando: eu divorciei de vocês quando vocês viraram as costas para mim, quando vocês preferiram confiar até na própria cidade de Jerusalém, porque o templo estava lá e vocês achavam que, não, Jerusalém não vai ser destruída porque o templo está aqui. Vocês colocaram mais confiança na cidade do que em mim. Mas, por amor ao meu nome, ou seja, o que estou fazendo, o amor incondicional que eu tenho, não é porque vocês merecem, não há nada justo em nós. O mérito não é nosso, é o amor de Deus. E ele disse que os escolheu para, através de Abraão, da sua descendência, que é a nação de Israel, o amor de Deus fosse revelado à humanidade. Verso de número 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu sou o Senhor, o teu Deus, fui eu que escolhi vocês para vocês me representarem, representar o meu reino na terra, e através da nação de Israel eu me revelasse, mas vocês não me deram ouvidos, eu fiz promessas para vocês, de que eu estaria com vocês, de que eu guiaria vocês, e que vocês seriam como areia sobre a terra, sejam numerosos como os grãos de areia, mas vocês mesmo assim me abandonaram. Mas o Senhor mostra que o amor dele é incondicional. E no capítulo 49, ele demonstra que a escolha dele, verso de número 6, por essa nação, foi que através de Israel, o amor de Deus fosse conhecido na terra não só para a nação, mas também para os gentios, verso de número 6, ou seja, é através de Israel que nós, gentios, são todos aqueles que não são judeus, também conhecêssemos a luz. Verso de número 8, ele volta a falar sobre o cativeiro, sobre a sua promessa de libertá-los, mas ele diz, olha, no tempo favorável, eu te ouvi, no dia da tua salvação, eu te ajudei e te guardarei. Ele está aqui falando tanto para esse dia, esse momento certo, depois dos 70 anos, para a libertação do cativeiro, e para nós também, que foi no tempo certo. A Bíblia diz no livro do Gálatas, capítulo 4, verso 4, e vindo a plenitude dos tempos, depois de todo um preparo na língua, na cultura, essa profecia acerca do nascimento do Messias se cumpriu dentro de um tempo oportuno, dentro de um tempo pleno, a salvação chegou até a nós. E esse amor de Deus, ao enviar a libertação para Israel do cativeiro, ou esse amor de Deus para enviar Jesus para salvar toda a humanidade, é um amor imensurável, não dá para medir. E o versos 15 e 16, ele disse assim, olha, deixa eu falar mais ou menos para vocês entenderem. Uma mãe pode se esquecer do filho que está amamentando nela, que saiu do ventre dela? Pois é, mas mesmo que uma mãe esquecesse, eu não esqueceria vocês. Verso 16, o nome de vocês está gravado na palma das minhas mãos. Quem esquece alguma coisa que está gravada na palma da mão? Então, o amor do Senhor é imensurável. Nós, pecadores, condenados à perdição eterna por causa dos nossos pecados, o Senhor nos amou, Ele escolheu nos amar de uma maneira tal, João 3,16, maneira tal, ou seja, não dá para contar, não dá para mensurar, que Ele enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no capítulo de número 50, Isaías ele descreve um pouco desse sofrimento, no verso de número 6, o sofrimento de Jesus por amor a nós. Ele fala de ser ferido nas costas, ele fala de ser cuspido no rosto.
no rosto, e ele está dizendo para Israel: olha, mas mesmo sabendo de todo o sofrimento, eu não desistirei de vocês. Confia em mim, confie nas minhas promessas. Verso de número 10, porque eu vou cumprir o que prometi a vocês. O Salvador virá. E como veio? Evangelhos, temos as histórias maravilhosas acerca do nascimento, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Glória a Deus por tanto amor dispensado a nós. Nós não merecemos, mas Jesus nos amou, pagou a nossa dívida. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus assume a dívida que era nossa e ele derrama o sangue dele que nós deveríamos derramar, e assim nos deu direito de salvação. Adoremos ao Senhor Jesus por sua morte na cruz por todos nós.